Olá, sou Eniel Santo e nessa videoaula iremos discutir sobre a elaboração do projeto de pesquisa. Nessa primeira aula, a agenda inclui os elementos da delimitação do problema e do tema, as hipóteses ou perguntas norteadoras, os objetivos e a justificativa. Me acompanhe. O projeto de pesquisa se constitui em um documento que sistematiza como a investigação deve ser realizada. Nós podemos assim dizer que se trata do plano ou planejamento da pesquisa e inclui a delimitação do tema, a formulação do problema, a apresentação das hipóteses ou perguntas norteadoras, a definição dos objetivos, a justificativa para a investigação, uma breve revisão de literatura sobre a temática, as definições metodológicas, uma proposta de cronograma e as referências de todas as citações bibliográficas inseridas no projeto. A parte inicial do projeto de pesquisa deve abordar o assunto e a delimitação do tema. Veja nesse slide aqui como isso pode ser realizado. Por exemplo, uma pesquisa considerando-se o assunto geral Educação Matemática. Essa pesquisa poderá abordar a temática da prática pedagógica e ser delimitado ao ensino das funções matemáticas. Um outro exemplo, uma investigação com um assunto relacionado com o grande assunto ensino e aprendizagem. Poderá ter como tema principal os estilos de aprendizagem e ser delimitado quanto aos estilos dominantes de aprendizagem dos estudantes. E um terceiro e último exemplo, uma pesquisa tendo como assunto a educação à distância poderá abordar a mediação pedagógica nesse contexto e ser delimitada na discussão da mediação tutorial na EAD. Dessa forma, nós percebemos que é preciso ter clareza ao delimitarmos uma pesquisa. E esse esquema poderá lhe ajudar ao buscar o assunto principal, a temática desejada de estudo e a sua respectiva delimitação. Tendo realizado a delimitação do tema, já podemos propor ainda que, provisoriamente, um título para a investigação, bem como o seu problema de pesquisa. Veja esse exemplo nesse slide. Uma suposta pesquisa que tem o seu assunto delimitado em educação matemática, buscando-se estudar a temática nas práticas pedagógicas e delimitada no ensino das funções matemáticas, poderá ter como um título: Análise da prática pedagógica de um professor de matemática no ensino de funções. Percebam como o título proposto para essa pesquisa consegue sintetizar a delimitação do assunto e do tema. Como problema ou questão principal da pesquisa, poderia ser assim expressa: de que forma os conhecimentos pedagógicos podem contribuir para a melhor compreensão matemática do estudante no aprendizado das funções? Não se esqueça que o problema da pesquisa deve ser sempre elaborado na forma interrogativa, com uma pergunta clara, precisa, objetiva, que será respondida no decorrer da investigação. O próximo passo na elaboração do projeto de pesquisa é a apresentação das hipóteses, ou, se você preferir, das perguntas norteadoras da pesquisa. Apenas para relembrar esses conceitos, hipóteses são afirmações que respondem provisoriamente o problema da pesquisa, e essas afirmações serão testadas no decorrer da pesquisa. Já as perguntas norteadoras são perguntas ou questionamentos adicionais que complementam o problema da investigação. Voltando àquele exemplo da proposta da pesquisa delimitada no estudo das práticas tutoriais na mediação pedagógica da EAD, vemos aqui nesse slide uma proposta de título, ou seja, Ensinar e Aprender na EAD, um estudo exploratório na perspectiva das práticas tutoriais. E como problema de pesquisa, quais as práticas tutoriais e mediação pedagógica podem contribuir para a promoção da aprendizagem e retenção do estudante na educação à distância? As perguntas norteadoras da pesquisa poderiam ser assim definidas para essa pesquisa. Quais são as percepções dos tutores da educação à distância em relação às suas práticas tutoriais? Uma outra pergunta: qual é o papel da tutoria presencial e à distância no processo de ensino e aprendizagem na EAD?
Observe aqui, nesse outro slide, a formulação do problema, e dessa vez o pesquisador optou por utilizar hipóteses ao invés de perguntas norteadoras. Vejamos, o título da pesquisa ficou definido como Análise da prática pedagógica de um professor de matemática no ensino de funções. O problema apresentado é: de que forma os conhecimentos pedagógicos podem contribuir para a melhor compreensão do estudante? Observe agora as hipóteses ou respostas provisórias ao problema que serão testadas no decorrer da pesquisa. A primeira hipótese: a estratégia pedagógica da sala de aula invertida auxilia na compreensão das funções matemáticas. Uma segunda hipótese: gamificar o processo de ensino das funções promove maior interação do estudante, resultando na aprendizagem. O próximo passo do projeto de pesquisa é a definição dos objetivos, que são definidos em objetivo geral e específicos. Para elaborar o objetivo geral, lembre-se que esse deve ser amplo e factível de ser alcançado até o final da investigação. Lembram daquela pesquisa sobre mediação tutorial na EAD que falamos há pouco? Vejam só, o objetivo geral foi estruturado da seguinte maneira: apresentar as principais práticas tutoriais bem-sucedidas implementadas no âmbito da educação à distância em 2 instituições de ensino superior, visando a proposição de princípios que balizem os diversos modelos de práticas tutoriais na EAD. Atenção! Os objetivos devem ser formulados com frases afirmativas e com verbo no infinitivo. Consulte aqui nesse link alguns dos possíveis verbos que podem ser utilizados na elaboração de objetivos. Na sequência, temos que definir os objetivos específicos. Diferente do objetivo geral, que é abrangente, os objetivos específicos detalham objetivos particulares e apontam para as etapas da investigação. Seguindo o exemplo do slide anterior, veja aqui nesse slide os possíveis objetivos específicos daquela pesquisa. O primeiro: discutir as correntes teóricas relevantes que subsidiam a prática tutorial. Segundo, avaliar as práticas tutoriais implementadas pelas instituições pesquisadas. E, por fim, propor princípios orientadores como subsídios à implementação de modelos de práticas tutoriais. Bem, é preciso salientar que a delimitação do tema, do problema, das hipóteses ou perguntas norteadoras, o objetivo geral e os objetivos específicos devem estar fortemente relacionados entre si, pois eles vão fornecer o alicerce da investigação. Finalizando essa primeira parte, nós temos a justificativa da pesquisa. Trata-se, na verdade, de um texto dissertativo em que deverá apresentar o porquê da pesquisa, a sua relevância, as contribuições sociais, acadêmicas e pessoais. Observe nesse slide um exemplo de um texto de justificativa que retirei de um projeto de pesquisa. O autor colocou a justificativa da pesquisa dele da seguinte maneira: a pesquisa justifica-se pela contribuição prática e teórica que os resultados trarão para os pesquisadores da área de educação, principalmente aos que defendem a implantação de tecnologias digitais de informação na educação e a desconstrução do modelo tradicional do ensino presencial em nível superior, visando proporcionar ganho da aprendizagem com a sala de aula invertida. E ele continua: é necessário identificar e entender o que pode ser realizado para minimizar a rejeição dessa metodologia ativa, ou seja, para que os estudantes aceitem a proposta de mudança com suas novas rotinas atreladas. A identificação das barreiras apoiará a instituição pesquisada e os pesquisadores especialistas nessa área, no sentido de considerar os dados obtidos como possíveis barreiras para a aplicação plena do método, ajudando assim a minimizar os insucessos da implantação. Percebam que esse texto de justificativa é um texto simples, objetivo, que deixa claro as razões, ou acima de tudo, os motivos pelos quais a pesquisa deve ser realizada. Aqui nesse slide nós temos as referências para essa videoaula e recomendam que leiam em especial o capítulo 3 dessa primeira referência de Gerhard Silveira,
para se aprofundar ainda mais nas discussões dessa videoaula. Assim, até a nossa próxima videoaula.